E estamos no terceiro vídeo da nossa playlist da resolução da ficha de trabalho número 1 de MySQL. No vídeo anterior vimos como criamos a nossa tabela livro e agora vamos dar continuidade ao nosso... Sim, tenho uma reunião. Perfeitamente, já sei que tenho, faltam 30 minutos. E agora vamos criar estas tabelas, as tabelas exemplar, livro, atributo, livro autor e livro editor. Vou começar então pelo exemplar. O exemplar tem dois campos, tem o ID e tem o ID livro. Vamos lá. Portanto, na nossa base de dados livraria, importante, agora não vamos filtrar, vamos criar uma nova tabela e a tabela que nós vamos criar é a tabela exemplar. Ok? Na realidade, o exemplar é nada mais, nada menos do que uma referência ao livro que eu tenho. Isto porquê? Porque eu posso ter N livros iguais, mas sempre para o mesmo exemplar. Por isso, autoincremento, ID livro, e agora aqui, este é autoincremento, chave primária, este tem que ser igual na estrutura, igual ao anterior, portanto também tem que ser inteiro, e agora se calhar poderíamos colocar aqui mais informações relativas ou referentes ao exemplar. Não está no enunciado, mas eu vou adicionar aqui um campo e vou colocar aqui um campo de observações, OBS. Tá? Este OBS vai ser de texto, por acaso até vou mudar para texto, e pode ser até um tiny text. Vamos ver aqui o tiny text. Quantos caracteres é que nós conseguimos espetar no tiny text? Aqui, string, tiny text. Para isso, mais valia a pena termos colocado o varchar e o texto. Ok. Vamos deixar ficar varchar. Vamos por aqui os 300. E por defeito ele pode ser nulo. Ok? Portanto, eu não tenho que o preencher porque eu posso não ter informação nenhuma para colocar para o ID livro. E agora vou salvar. Antes de salvar, agora aqui vou dar aqui um cheirinho de SQL. Vou copiar este código que está aqui. Este código que está aqui. Vou abrir aqui um bloco de notas. E vou lá deixar ficar o código para de caminho brincarmos um bocadinho com isto. Ok? Portanto, ele está aqui no meu bloco de notas. Já o vamos estudar. E agora sim vou fechar aqui. E vou salvar a minha tabela. Muito bem. Criada a tabela, é necessário, ou vai ser necessário, fazer as ligações que vocês veem aqui entre o exemplar e a tabela livro. Na realidade, esta ligação que vocês veem aqui é uma ligação que vai apenas garantir a integridade dos dados entre o ID livro da tabela exemplar e o ID da tabela livro. Por outras palavras, se eu vier aqui à minha base de dados e selecionar o modo de designer, vocês notem, vocês veem aqui duas tabelas, a tabela livro e a tabela exemplar, e não há nenhuma relação visível entre as duas. O que eu vou fazer agora, não neste modo designer, e eu creio que isto pode ser feito também no modo designer, mas costuma-me dar aqui alguns problemas na ligação, então eu prefiro selecionar aqui na base de dados e agora escolher a tabela exemplar, venho à estrutura, ok? Eu quero fazer uma operação de estrutura e vou precisar de criar uma relação entre a tabela exemplar, a minha tabela objeto, e a tabela livro. Relation view, mas o que é que acontece? Acontece que eu, para fazer esta relação, portanto, eu vou querer ligar-me ao ID, esta ID livro que eu tenho nesta tabela, na base de dados livraria, na tabela livro, no ID, ok? Eu fiz esta ligação de integridade, fiz esta ligação da integridade referencial sem ter feito
a criação do índice. E o que acontece é que o índice foi gerado automaticamente. Normalmente nós adicionamos o índice e depois fazemos a integridade referencial. Neste caso, nesta versão do MySQL, eu consegui automaticamente introduzir ou criar a relação entre o ID livro da tabela exemplar e também entre o livro da tabela livro. Por isso, se nós voltarmos a selecionar aqui livraria e picarmos aqui o modo designer, nós já temos então a ligação que estávamos à espera. Ok? Reparem que já nos aparece aqui esta ligação. Isto está gravado, não há nenhum problema, eu não tenho que... Se eu sair do meu sistema está tudo bem, ok? Tudo que nós fazemos fica registado e temos então duas tabelas, a tabela livro e a tabela exemplar, conforme podemos observar aqui no nosso esquema ou no nosso desenho. Vou fazer agora a tabela do exemplar estado e também a do estado. Okay? Primeiro vou criar a tabela do estado e depois vou criar a tabela do exemplar estado. Mas isso vai ser no próximo vídeo, porque como eu vos disse, quero ter isto em vídeos pequeninos e bem organizado, então desta forma vou terminar aqui mais um vídeo e assim é mais fácil nós criarmos a nossa playlist e acedermos diretamente aos conteúdos que pretendemos consultar.